Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo e vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico diário. Nós estamos na 26ª semana do tempo comum, na quarta-feira, e hoje o evangelho é tirado de Mateus. E lá em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5, e depois dá um salto e vai terminar lá no versículo 10. A primeira coisa fundamental que é preciso conhecer para mergulhar na verdade que esse texto quer trazer para a nossa vida é saber que o Evangelho de Mateus ele é dividido em 5 partes, e cada uma dessas partes é composta da seguinte forma: você tem palavras de Jesus sendo proferidas e ações de Jesus sendo realizadas. Então, qualquer dia eu explico essa estrutura para vocês, mas basicamente cada uma dessas partes é composta por essas 2 subpartes. E nós estamos agora na quarta parte, exatamente. O capítulo 18 é a quarta parte, e é a quarta parte que tem como tema geral a comunidade, exatamente, a vida entre irmãos. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante saber desse contexto literário para entender qual é o conteúdo profundo desse evangelho, que começa assim, lá no versículo 1. Nessa ocasião. Aqui, nós temos algo bastante interessante. O evangelista faz questão de fazer referência em relação a qual tempo é que tudo isso que vai ser narrado está acontecendo. Que ocasião é essa? Que ocasião é essa na qual Jesus vai empreender esse diálogo com os seus discípulos? Jesus e os seus discípulos estavam em Cafarnaum, e lá no capítulo 17, versículos 24 a 27 de Mateus, é um momento em que Jesus está declarando que ele é o rei, que ele é o Messias. Tá? Então esse é o panorama no qual esse diálogo de hoje vai se dar. Jesus manifestou o seu poder, Jesus mostrou que ele é o Messias com um milagre. Ok? Depois você pode dar uma olhada lá. E aí continua o texto. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Aqui há algo que é muito curioso. Dentro do Evangelho de Mateus, por diversas vezes, os discípulos fazem perguntas a Jesus. É um dos evangelhos onde isso mais ocorre. Nós temos perguntas que eles fazem, por exemplo, no capítulo 13, versículo 10, no capítulo 15, versículo 12, no capítulo 17, versículo 19, no capítulo 21, versículo 20, no capítulo 24, versículo 3, eles perguntam mais uma vez aqui. E a pergunta deles é essa: quem é maior no reino dos céus? Aqui é preciso compreender que esta pergunta, ela é posta dentro da tradição teológica de Mateus. Porque se a gente pega, por exemplo, Marcos fala que os discípulos estavam discutindo entre si. Lucas, que o pensamento de quem era o maior tinha entrado no meio deles. E aí Jesus vem e faz a intervenção. Em Mateus, o pano de fundo é a pergunta. E essa pergunta vai ser justamente motivo para que Jesus possa desenvolver aquilo que ele vai, neste momento, iniciar, ok? Um outro dado importante que nós precisamos compreender é que aparece na pergunta dos discípulos a expressão reino dos céus, exatamente. E aí eu quero só dizer para vocês que a expressão reino dos céus é o sinônimo da expressão reino de Deus. Só que a expressão reino dos céus aparece exclusivamente em Mateus. Exatamente. Em Lucas e em Marcos é reino de Deus. Ora, mas por que Mateus faz isso? Alguns autores vão justamente dizer que pelo fato
de que este evangelho, ele se comunica de forma ainda mais contundente, mais precisa com a comunidade judaica, tá? Então, ao invés de dizer Deus, ele vai trocar para céus. E nesse sentido, para dizer, não é, que ele, como um evangelho bem judaico mesmo, todos são judaicos, mas esse com um tônus maior judaico, né, eles não citam, não falam o nome de Deus. Então, quem é o maior no reino dos céus? Aí o texto continua. No versículo 2, ele, Jesus, chamou perto de si uma criança. Para a audiência de Jesus, para as pessoas que estavam escutando, as crianças, e como nós já vimos ao longo de alguns evangelhos aí para trás, as crianças, elas não tinham tanto valor. As crianças não tinham tanto valor. Por quê? Porque morriam muito cedo, demandavam muito trabalho, e naquela época, com a vida muito dura, então não se tinha muito tempo para ficar cuidando de crianças. Ao mesmo tempo também, as crianças são, assim como são hoje, o símbolo da dependência. E aqui há algo muito interessante. Jesus então evoca também essa simbologia. E aí, chamou a criança perto de si, e o texto continua, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo. E aqui eu quero ressaltar, como que esse texto é no grego? Amen lego rimin. Exatamente. Aquilo que é traduzido como em verdade, no grego é amém. Amém é uma transliteração do hebraico para o grego. Exatamente, isso que você está pensando. A gente não reza e diz amém no final? Pois é, foi traduzido por em verdade, tá? Só que dentro da tradição do Novo Testamento, é muito presente na boca de Jesus o amém, que é traduzido por em verdade, quando Jesus vai dar um ensinamento profundo. Só para você ter uma ideia, dentro do Evangelho de Mateus, este amém vos digo, ele aparece 31 vezes. E cada uma dessas vezes, Jesus vai trazer um ensinamento que é fundamental. E aqui, trata-se nesse sentido, então, de uma estrutura profética na fala de Jesus, que dá um peso para aquilo que ele está dizendo. E aí o texto continua, no versículo 3, se não vos converterdes, e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É muito interessante que ao longo de todo o texto do Evangelho de Mateus, Jesus vai falando sobre quais são as condições de entrar no reino dos céus. Ele já começa no primeiro discurso que ele faz, que é o Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, versículo 20, ainda dentro do Sermão da Montanha, ele coloca mais condições em relação à entrada no reino, no capítulo 7, versículo 21, e continua no capítulo 19, versículos 23 a 24, capítulo 23, versículo 13, e assim por diante. Jesus coloca diversas vezes essas condições, e aqui não é diferente, não é diferente. Então ele diz, de modo algum entrareis no reino dos céus, e continua, aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aqui tem algo importantíssimo, pessoal. Jesus está pedindo o quê? Primeiro, uma mudança de atitude. É necessário se converter. Esta mudança de atitude, ela é profunda. E se converter ao quê? A humildade de uma criança. Ter humildade de que você depende de Deus, porque uma criança é dependente de quem cuida dela. E essa é a visão. Para se fazer a experiência do reino dos céus, é preciso
saber que você depende de Deus. Muitas pessoas não querem depender de Deus. Muitas pessoas, inclusive, deixam Deus de lado. E o texto continua. Então o texto fala dessa conversão pessoal. Mas agora o texto dá um passo. No versículo 5 diz assim: e aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, a mim recebe. Aqui há algo profundo. Não basta apenas que eu me converta para mim mesmo, tendo humildade que eu dependo de Deus. É preciso que eu me converta. Para quem? Para os pequenos, para aqueles que são tidos como pessoas sem valor na sociedade, para aqueles que são tidos como pessoas que são rejeitadas pelos demais. A palavra é para os pobres e excluídos. O evangelho é muito forte, e o evangelho nessa visão, ele vai terminar, e a igreja é muito sábia nesse sentido, porque na liturgia ela dá o salto direto para o versículo 10, e no versículo 10 essa ideia ela é, digamos assim, acentuada, quando diz assim: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Ou seja, o Senhor mostra que os anjos cuidam dos pequeninos. Em outras palavras, Deus cuida dos pequeninos. E aqui a grande mensagem para você, a grande mensagem para mim, a grande mensagem para nós cristãos é que a conversão verdadeira não é só aquela na qual eu me volto para Deus porque reconheço humildemente que dependo dele, mas é também aquela que me leva a uma conversão de ir na direção do irmão para amá-lo, para acolhê-lo, para cuidar dele. Então eu deixo aqui essa pergunta para você. Você ficou apenas na primeira dimensão da conversão ou já está com atitudes concretas na segunda fase e tão importante da conversão para Jesus e para o Evangelho? Que Deus te abençoe. Gente, muitas pessoas estão mandando mensagens, me incentivando para que eu possa gravar todos os dias. Agradeço a cada um de vocês e quero dizer, compartilhem, marquem pessoas, vamos propagar e vamos estudar a Bíblia todos os dias. Espalhe a Bíblia, divulgue esse vídeo, comente aqui embaixo. Estamos juntos. Deus abençoe, pessoal.